Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês que nos acompanham pela transmissão do Facebook. Todos nós possamos estar voltados a Deus, sensíveis à voz do Espírito Santo e permitir que Deus continue falando conosco de uma maneira bastante especial. Este é o nosso propósito. Hoje nós estamos numa briga aqui com o computador, porque a tecnologia é como criança, né? A criança é assim, na hora que você pede para ficar quieta ela não fica, na hora que você pede para ela falar ela não fala, né? Então, os adultos também são assim, não são só as crianças não, mas a tecnologia às vezes é assim também, né? Ela é meio birrenta e na hora que tem que funcionar ela não funciona, de repente ela começa a falar sozinha. Mas a gente vai superando estas questões, até porque hoje nós vamos falar de um tema dentro das 28 doutrinas bíblicas aplicadas à família e adotadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós vamos falar da questão da conduta cristã, do caráter cristão. Então, independente das adversidades eletrônicas ou físicas, independente de qualquer coisa, nós temos que sempre, como cristãos e dentro da conduta cristã, entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo com as nossas lutas tecnológicas, as nossas lutas diárias, vamos ficar em pé e vamos cantar junto a capela, que fica até mais bonito, um cântico que todo mundo conhece, que fala a respeito da nossa alegria de ser cristão. E vocês conhecem bem esse cântico, que ele começa assim: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vamos de novo? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém? Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela alegria que temos no coração, pelo privilégio que temos de conhecê-lo. Te agradecemos pela paz, pedimos que o Senhor nos conduza neste momento de reflexão na Tua Palavra, que sejamos sensíveis à Tua voz, que o Senhor fale conosco, que a Tua Palavra seja viva, eficaz e permanente em nossa mente, em nosso coração, para que a nossa vida seja agradável a Ti e que nós possamos revelar ao Teu Filho Jesus Cristo aqueles que precisam conhecer mais o Senhor. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos tratar hoje desse tema, conduta cristã, que faz parte das nossas 28 doutrinas. E os irmãos que estão aqui, que já estão aí escrevendo seus motivos de oração, e os irmãos que estão em casa também podem expressar os seus motivos de oração, que a Ivone está atenta para registrar os pedidos. E depois da nossa reflexão vamos orar juntos, vamos pensar juntos na questão da ação de Deus em todas as coisas. Deus sempre está no controle de tudo, a todos os que o amam em espírito e em verdade. E é isso que Deus tem feito por todos nós a cada dia. Nós o amamos porque Ele nos amou
primeiro. Né? Hoje, dentro dessa perspectiva da conduta cristã, abram suas Bíblias em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. É um texto bastante rico. Romanos capítulo 8 ele é um texto que valeria a pena ler esse capítulo todos os dias. Mas Romanos capítulo 8, versículo 19, é o texto que nós vamos iniciar a nossa reflexão sobre conduta cristã. E olha o que o texto diz aí. Romanos capítulo 8, versículo 19. O texto ele diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha que texto curto e profundo. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quando nós falamos de conduta cristã, e nós vamos usar muitos outros textos hoje, mas eu quero começar por esse. Por quê? Porque Jesus Cristo, que nos reconciliou com Deus e enviou o Espírito Santo para que sejamos guiados por Ele, e desta forma, guiados pelo Espírito Santo, nós nos tornamos filhos de Deus. E por que nos tornamos filhos de Deus? Não tem aquele ditado que fala que todo mundo é filho de Deus? Se todo mundo é filho de Deus, por que nos tornamos filhos de Deus? Nós nos tornamos filhos de Deus porque nem todo mundo é filho de Deus. Todas as pessoas, todos os seres humanos são criaturas de Deus, criados à sua imagem e à sua semelhança. Agora, esta doutrina, essa perspectiva da conduta cristã, ela é tão importante por quê? Porque se você é criado à imagem e semelhança de Deus, você representa a imagem daquele que você foi criado. Você, na perspectiva humana, inserido na sua família, você não representa a sua família? Quando você está inserido numa instituição, seja a Igreja Adventista, a Igreja Católica, a Igreja Batista, a Igreja Assembleia de Deus ou qualquer outra igreja pentecostal, neopentecostal, tradicional, protestante, seja a igreja que for, quando você faz parte de uma instituição, você também é responsável pela imagem daquela instituição. A maneira que você apresenta aquela instituição. Agora, independente da instituição, mais do que isso, na perspectiva cristã, nós representamos o reino. E dentro da representatividade do reino, quando alguém faz alguma coisa, ninguém quer saber a denominação que você faz parte. A única coisa que as pessoas falam é: "Ah lá o crente", né? E aí generaliza todo mundo, coloca todo mundo num pacote só. "Ah lá o cristão", "Ah lá o crente". Por que essa referência? Que às vezes pode ser positiva ou pode ser negativa, pode ser pejorativa. Mas o fato é que nós representamos aquele, em primeiro lugar, a quem fomos criados. Então, na perspectiva humana, eu como filho de alguém, do meu pai, da minha mãe, cada um de nós filhos do seu pai e da sua mãe, quando nós fazemos alguma coisa certa, nós trazemos honra à família. Quando fazemos alguma coisa errada, nós trazemos vergonha à família. E se essa vergonha é repetida em gerações, também é comum a gente ouvir: também é filho de quem? Não é? Por causa da representatividade. E da mesma forma, se o bem é reproduzido, a pessoa olha e fala: também é filho de quem? Meu pai tocava muito bem violão.
Ele tocava bem, dedilhava. Ele ensinou o meu tio a tocar violão, irmão da minha mãe, que já faleceu. E meu tio desenvolveu muito mais do que o meu pai. Tocava excelentemente bem. E o meu irmão, que se tornou músico, ele toca vários instrumentos, toca piano, teclado, toca violão, contrabaixo, também já ensinou outras pessoas a fazerem isso. Mas como muitas pessoas conheciam meu pai pela habilidade dele com violão, quando meu irmão começou a tocar, algumas pessoas olhavam e falavam, também é filho de quem? Não é? É filho de quem? Esta referência de base é o que nós temos que tomar cuidado em primeiro lugar quando nós falamos de conduta cristã. Por quê? Somos criados à imagem e semelhança de Deus. E a maneira que nós agimos, a maneira que nós falamos, a maneira que nós nos comportamos, vai revelar o Criador. Nós estamos constantemente representando o Criador na Terra. E existe uma grande guerra, uma grande luta que nós conhecemos bem, que faz parte de outra doutrina bíblica adotada pela nossa igreja, chamada o grande conflito. Existe um grande conflito entre Deus e o seu adversário, e cada vez que nós, como criaturas, nos comportamos à imagem e semelhança do Deus que nós fomos criados, nós honramos ao nosso Criador. E cada vez que nós nos comportamos mal, é motivo para o adversário chegar diante de Deus e falar, olha lá o que você fez. Olha o que você fez. Você criou aquele, a sua imagem e semelhança, mas ele prefere ficar do meu lado. É uma afronta, porque a maneira mais fácil de você afrontar o Pai é pelo Filho, é através do Filho. Todos somos criaturas de Deus, mas temos que ter a consciência, e só desenvolvemos a consciência de temos que passar de criaturas para filhos quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo e nos transforma. Quando nós permitimos que Ele nos transforme a cada dia. Santificação é um processo para a vida. A cada dia nós buscamos crescer mais, nós buscamos mais informação, nós buscamos mais proximidade com Deus, mais intimidade com o Espírito Santo. Todo cristão quer ser transformado para que nele seja regenerado o caráter de Cristo. Este é o propósito, para que nós de fato possamos ser chamados de cristãos. Então, quando nós falamos de conduta cristã, ele vai remeter à ideia de que até que ponto você é semelhante a Deus na sua criação. Até que ponto você já permitiu que o Espírito Santo regenerasse o seu caráter e a sua personalidade para que você seja mais parecido com Cristo. Isto é conduta cristã. Agora, isso só é possível quando eu abro a minha mente, abro o meu coração, abro a minha vida, a minha alma, as minhas emoções, os meus sentimentos, quando eu me abro para o trabalho do Espírito Santo. Daí eu vou deixar de ser criatura e vou passar a ser filho. Aqui em Romanos 8 mesmo, olha o versículo 16. Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Olha o versículo 14, o que fala. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não. Então, todos aqueles que são guiados pelo Espírito. Mas todos podem vir a ser filhos de Deus?
permitirem isso? Podem. É só abrir o coração, é só abrir a mente, é só buscar. E é por isso a importância da igreja. É por isso que vocês estão aqui hoje, é por isso que vocês estão aí nos acompanhando pela transmissão, porque vocês estão buscando, vocês estão crescendo, vocês estão se fortalecendo, vocês estão observando e agradecendo a Deus naquilo que já foram transformados e tomando consciência daquilo que ainda precisa mudar. É esta a importância da igreja, que nós cresçamos em conhecimento e a cada dia sejamos transformados, guiados, como fala aqui o versículo 14, somos guiados pelo Espírito Santo e assim nos tornamos filhos de Deus. O versículo 16 fala que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, com a nossa humanidade, que somos filhos de Deus. E agora, como filhos de Deus, é que a gente chega no versículo 19. E o versículo 19 é o que ele fala: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Por quê? Porque a criação, todos aqueles que ainda são criatura, quando você fala assim, eu sou um cristão, eu sou um cristão adventista do sétimo dia, isso já, na cabeça da pessoa, gera um monte de expectativa, não é? Você fala que é um cristão e associa o seu cristianismo a uma denominação, né? Porque são duas coisas diferentes. Uma pessoa pode ser adventista do sétimo dia e não ser cristão, porque se ele for adventista do sétimo dia é porque ele é membro da igreja. Mas se ele não estiver seguindo os princípios e valores do reino de Deus e com foco em Cristo, ele não é cristão. Infelizmente, nós temos essa situação não só na igreja adventista do sétimo dia, mas todas as igrejas cristãs passam por essa situação. Pessoas vinculadas à denominação, mas que não se comportam de maneira coerente com a fé que professam. Se apresentam de uma maneira, mas vivem de outra. Uma pessoa pode ser denominacional, religiosa, mas necessariamente não ser cristão. Ser cristão é viver os princípios e valores de Cristo apresentados por Deus pelo Evangelho eterno dentro do seu reino, do qual nós fazemos parte. Então o que acontece? Versículo 19 de Romanos 8. Quando as pessoas ouvem você falando que você é um cristão, e no nosso caso, um cristão adventista do sétimo dia, ele já gera uma expectativa. A expectativa que as pessoas, que os homens esperam, os homens no sentido da humanidade, homens e mulheres, a expectativa que as pessoas esperam é diferente da expectativa de Deus. A expectativa que as pessoas têm na sua humanidade são questões humanas, que são muito pequenas, mas são importantes também, não deixam de ter o seu valor. Quando você fala que é um cristão adventista do sétimo dia, a pessoa fala assim, então você não trabalha no sábado? Ele já tem uma expectativa. Então você não come carne de porco? É outra expectativa. E aí ele vai na lista. São expectativas humanas, que dentro da perspectiva bíblica, nós sabemos por que nós fazemos isso. Nós fazemos isso não porque somos adventistas do sétimo dia, mas porque amamos a Deus sobre todas as coisas. E aí vem a perspectiva de Deus. Quando você fala que é um cristão, o que Jesus fala? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiver amor uns pelos outros. É nisso. Se você abraçar, se você sabe receber bem, se você recebe com um sorriso no rosto, se você, ao invés de apontar o defeito de uma pessoa, mesmo que você veja o problema,
Ao invés de você apontar, você chega para a pessoa e fala: olha, vamos resolver isso junto. Isso tem jeito, isso tem solução. Orienta a pessoa, não deixa de exortá-lo, mas exorta com amor, com abraço, com carinho, caminhando junto com a pessoa, para que ela possa desenvolver. Agora, isso vai depender do quê? Do amor de Deus em você, mas vai depender se o outro permite. Você não vai fazer sozinho. Se você, dentro do amor de Deus, abraça uma pessoa que não aceita o abraço, vai ser difícil, não vai dar certo. Você nunca vai conseguir ajudar alguém que não quer ajuda. E tem muitas pessoas que não querem ajudas, porque elas não se permitem ser transformadas, não se permitem ser mudadas. Elas estão cheias de problema, mas elas acham que não, o problema não é ela. Todo mundo tem problema, menos ela. Todo mundo tem problema de personalidade, de caráter, de temperamento, de falta de frutos do Espírito, menos ela. Então, se a pessoa tem essa perspectiva, você não vai conseguir ajudar. Porque você nunca vai ajudar alguém que não aceita ajuda, que não abre a sua mente, não abre o seu coração. Por mais que você ofereça, por mais que você fale, você não vai conseguir. Eu gosto muito da expressão do próprio Jesus. Não tem como a gente falar de conduta cristã sem falar de Cristo. Conduta cristã está relacionada a Cristo. E Cristo, naquele texto que as pessoas gostam muito, que parece um texto tão carinhoso, apaixonante, um texto de descanso: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em outra versão fala: eu vos darei descanso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem muita gente cansada? Tem muito, né? Tem gente sobrecarregada? Jesus é capaz de aliviar? Sim. Mas para que ele possa fazer isso, para essa pessoa que está cansada, para essa pessoa que está sobrecarregada, ele fala assim: vinde a mim. É você que tem que vir. Eu não vou. Eu não vou. Porque eu já fui. Eu já falei. Eu já disse que eu estou à disposição. Então, vinde a mim. Por que Jesus fala isso? Vinde a mim. Porque se a pessoa não tem humildade de pedir ajuda, ela não vai aceitar a orientação. É aí que está a questão. Enquanto a pessoa não tem humildade de falar: eu preciso de ajuda, ele não aceita a orientação. Então Jesus fala: olha, você está cansado? Tá. Você está sobrecarregado? Está. Eu posso aliviar? Posso. Mas venha a mim. Um sinal de humildade. Só que o ser humano, no seu orgulho, na sua prepotência, não quer ir até Jesus. Não quer ir até aquele que Jesus está usando como instrumento, como ferramenta para aliviar essa sobrecarga que está sobre ele. E aí, na sua altivez, no seu orgulho, ele vai continuar cansado, vai continuar sobrecarregado e vai começar a falar que Deus não ajuda ele. Ah, mas Deus não me ajuda. Parece que ele não está ouvindo a minha oração, porque normalmente essas pessoas oram. Normalmente essas pessoas buscam a Deus, mas quando Deus fala com elas não seguem a orientação. Daí não vai resolver. Todas as vezes que eu busco a Deus, Deus vai me orientar. Mas quando Ele me orienta, eu tenho que ouvir e colocar em prática. As pessoas não querem mudanças. Eu já falei várias vezes isso. As pessoas acham que Deus é um gênio da lâmpada. E a lâmpada é a Bíblia. Ele não quer ler a Bíblia, ele quer pegar a Bíblia, daí ele vai esfregar a Bíblia, assim,
e espera que Deus saia uma fumaça assim de dentro da Bíblia e resolva a situação dele. Isso não vai acontecer. Quantas pessoas estão por aí espalhadas em igreja esperando revelação? Não é? Só que toda a revelação de Deus está aqui. E ele não quer ler. Tem muita gente sofrendo, né? E o problema está aí, irmão João. Muita gente sofrendo, muita gente cansada, muita gente sobrecarregada. Mas tem que abrir a mente, tem que abrir o coração, tem que receber a palavra, tem que aceitar a direção do Espírito Santo, tem que se permitir ser transformado, senão não vai acontecer nada. Vai continuar cansado, vai continuar sobrecarregado, vai ficar igual a Jacó, passar a noite inteira lutando com Deus. Vai lutar com Deus. E luta, e luta, e luta. E no final vai sair manco. Foi isso que aconteceu com ele. Ele alcançou a bênção. Mas ele alcançou a bênção quando ele se propôs a mudar. E para não esquecer que ele estava resistindo e estava lutando com Deus, ele ficou manco. Para ele lembrar que ele deu mancada na vida. Né? E passou o resto da vida dando mancada. Aqui, o texto, expectativas. A expectativa de Deus, como eu já disse, é que nós sejamos reconhecidos pelo amor. Pelo amor de Cristo em nós, pelo amor do Espírito Santo em nós, pelo amor que nós conhecemos do próprio Deus. De vez em quando eu vejo umas coisas tão tristes na internet. As pessoas atribuindo maldade a Deus. Acontece um acidente com alguém que tem algum destaque na mídia, alguma pessoa que tem um destaque social. Aí vira e mexe, tem alguém para postar na internet. Também um dia ele zombou de Deus, por isso que ele está assim. Por isso que aconteceu isso com ele. Isso é gente que não conhece a Deus. Você já pensou se Deus fosse fazer com que a gente sofresse um acidente cada vez que a gente ofendesse Ele? A gente nem sarava. Não ia ter tempo de sarar. Ia passar... Oi? Nem sai de casa. Nem sair de casa. Ia passar o resto da vida quebrado. Todo dia era um osso quebrado. A questão é que Deus não tem essa maldade. Quem conhece o amor de Deus sabe disso. Existem fatalidades na vida. Todos nós temos fatalidades, todos nós temos problemas. Às vezes as pessoas olham para um acidente grave, em que teve vítima fatal, daí o outro assim, para confortar a família, fala assim, foi vontade de Deus. Deus quis assim. Imagina que Deus quis assim. Que Deus que é esse, que quer as coisas dessa maneira, que quer o mal do outro, que quer a morte. Deus não quer nada disso. Pelo contrário, a pessoa que passou por uma fatalidade desse tipo na vida, Deus ampara, Deus consola, Deus manda o Espírito Santo para estar do lado, para fortalecer, para essa pessoa continuar resistindo e achar motivos para viver. Pastor, eu tenho uma dúvida nessa parte aí, em relação ao Espírito, porque tem aí que eu falo assim, por que Deus permitiu isso? Porque acontece o seguinte, ele diz que não cai uma folha d'água com permitido por Deus. Aí eu fico naquela dúvida. O que o irmão está colocando aqui, que os irmãos de casa não ouviram, é a frase conhecida, que não cai uma folha que não for da vontade de Deus. Isso é um ditado popular que não está na Bíblia e não é verdadeiro. Existem muitas coisas que acontecem que não é vontade de Deus, inclusive registradas na Bíblia. Foi vontade de Deus que Saul fosse rei? Não. Foi vontade de Deus que Davi mandasse Urias para a guerra para morrer? Não. Tem muita coisa na Bíblia
né, que não é vontade de Deus e acontece. Por quê? Porque Jesus explica isso através do apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 5. Sabemos que nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno, né? Jesus fala: o príncipe deste mundo se aproxima. Quem é o príncipe desse mundo? É Satanás, é o adversário de Deus. Então o que acontece é o que Jesus falou: no mundo nós temos aflições. A questão do cristão no mundo não é que ele não vai ter problema, não é que ele não vai ter adversidade, não é que ele não vai sofrer as fatalidades, os problemas, as doenças desse mundo. Nós vamos sofrer porque nós somos pecadores, estamos inseridos no mundo, nós somos vítimas. A diferença vai ser que em Cristo nós vamos vencer cada uma dessas adversidades. E no final, nós vamos vencer a morte, porque Cristo vai nos ressuscitar. É aí que faz a diferença. A diferença não é ser livre do problema, mas é ter Deus do lado para enfrentar o problema. Existem muitas coisas, irmãos que estão em casa, o irmão que está aqui também, existem muitas coisas que acontecem que não é da vontade de Deus, né? A questão é que Deus deu livre arbítrio para todo mundo, e cada um escolhe o seu destino, aquilo que ele quer fazer, e ele pode escolher tanto para o bem quanto para o mal. E quando ele escolhe para o mal, ele traz o mal para si e prejudica quem está em volta. Ele não se prejudica sozinho, ele prejudica a si mesmo e quem está em volta dele. E Deus vai se apresentando, tentando corrigir, tentando transformar, mas só vai conseguir fazer isso se Ele permitir. Daí as coisas vão ser transformadas. Mas o mal que foi feito, já foi feito. Não tem como corrigir, né? Então, a perspectiva, a expectativa, que isso também faz parte da expectativa de Deus. A expectativa de Deus na questão da conduta cristã é como você vai reagir diante de uma adversidade. Você vai sair xingando o mundo? Você vai sair brigando com Deus? Ou você vai assumir a postura de Jó? Quando perdeu tudo, o que Jó disse? Deus me deu e Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus deu e Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não posso amar a Deus e adorar a Deus por aquilo que Ele me oferece. Eu tenho que amá-lo por aquilo que Ele é. Esse é um dos grandes problemas das relações humanas. As pessoas estão se relacionando umas com as outras hoje, não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas oferecem para a outra. Você oferece beleza? Eu quero. Você oferece riqueza? Eu quero. O que você oferece? Eu quero. Mas o que você é? Não me importa. Essa é a mentalidade do mundo. O que você é não importa. E daí o que acontece? Tem pessoas que não têm uma beleza padrão, que não têm uma riqueza esperada e acabam sendo desprezadas, discriminadas. Mas são pessoas de índole, de caráter, de personalidade, de consciência cristã, que na essência ela tem tudo. Os humilhados serão exaltados. Humilhados que são exaltados. A questão é, quais são as suas expectativas da vida cristã? E quais são as diferenças do discernimento da expectativa humana e da expectativa divina? A expectativa humana espera que dentro da conduta cristã você seja um religioso. Essa é a expectativa humana. Já falei disso várias vezes.
espera que você tenha um comportamento assim ou assado, né? Que você venha para a igreja de calça social, usando gravata, né? Isso não é ser cristão. A gente vem porque gosta, mas isso não é ser cristão. Ser cristão é você estar bem vestido de maneira adequada em qualquer lugar. Não adianta você ser uma ovelha bem coberta de lã na igreja e ser uma ovelha tosada na rua, né? Acontece muitas vezes, né? Sai da igreja e vai para tosa, né? Acontece demais isso. Conduta cristã. Cristão é aquilo que eu sou, não é aquilo que eu estou. Eu não estou cristão, eu sou cristão. Quando nós compreendermos isso, as expectativas vão mudar. Deus tinha uma expectativa acerca de Jesus. E é o que eu falei, quando você fala de conduta cristã, você não pode deixar de falar da pessoa de Cristo. Então, se vocês olharem aí Lucas, capítulo 4, o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 4, a expectativa que Deus e os homens esperavam de Jesus se cumpriu. E o próprio Jesus, sem falsa modéstia nenhuma, né, e sem falta de humildade, porque humildade, eu já expliquei isso outro dia, humildade é você ter a expressão exata do conhecimento de quem você é. Isso é humildade. Não é você parecer quem não é. Tem gente que fala, não, mas eu tenho orgulho de ser humilde, né? A questão é, quem você é? Você sabe quem você é? Você sabe qual é o seu caráter cristão? Qual é a sua personalidade? Como era Jesus? Olha aí, Lucas capítulo 4, o versículo 18, onde Jesus, abrindo o livro da lei, o livro de Isaías, na sinagoga, ele faz uma declaração que já era uma profecia e ele fala dele mesmo. E olha o que ele fala. Quem era Jesus? Olha a primeira coisa que ele fala no versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. É a primeira coisa que Jesus fala. Eu sou um homem, porque ele tinha se esvaziado de Deus. Lembra lá em Filipenses 2? Ele se esvaziou de Deus e se tornou em figura humana. Então, ele fala, o Espírito de Deus está sobre mim. É o Espírito Santo quem me guia. É Ele que me domina. É Ele que me preenche. É Ele que revela aquilo que é necessário. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele tem autoridade sobre mim. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que Jesus está falando? Sou eu. Hoje se cumpriu a escritura. Porque Jesus não está lendo o texto de Lucas. Jesus está lendo o texto de Isaías, capítulo 61. Se você quiser conferir, pode abrir lá. Isaías, capítulo 61, é o texto que Jesus está lendo, a partir do versículo 1. E o texto, olha o que diz aí, exatamente o que está lá em Lucas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. O que é boas novas? O Evangelho, que lá Lucas escreve direto o Evangelho. Porque o Senhor me ungiu para pregoar as boas novas aos quebrantados
enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor, a consolar a todos os que choram. Jesus cumpriu a expectativa divina que estava sobre ele. Ele podia falar não? Podia. Ele tinha livre-arbítrio. Quando ele conheceu o povo de perto, o povo que só queria humilhá-lo, só queria maltratá-lo, questionava toda hora, não queria obedecer o que ele falava, chega uma hora que ele fica nervoso e fala assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faço o que eu mando? Para que serve isso? Mas ele continuou firme no seu propósito. E dentro do seu propósito, ele se conheceu. E ele se conheceu através do Espírito Santo que estava conduzindo ele como filho de Deus. É assim que acontece com todos nós, com vocês que estão em casa também. É assim que acontece com todos nós. Como nós vimos em Romanos 8. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E aí Jesus declara: o Espírito Santo está sobre mim. E em Mateus capítulo 3, Deus declara: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Quando você puder declarar, e você pode declarar isso hoje: o Espírito do Senhor está sobre mim, está em mim, Ele habita em mim, é Ele que me guia. Daí você vai ter a consciência: eu sou filho de Deus. Porque, como diz lá o texto de Romanos 8,16, o Espírito Santo confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Agora, como filhos, a gente tem que se comportar como tal. E é o que ele fala aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim. Agora, essa expectativa, ela já vinha antes. Olha o texto aí de Isaías mesmo, só voltar um pouquinho as folhas. O capítulo 9, quando fala da profecia, aqui está falando do filho do rei, mas já era uma profecia relacionada a Jesus. E olha o que o texto diz aí. Isaías capítulo 9, versículo 6. A expectativa do nascimento do Messias. Quem seria o Messias? E o texto fala aí: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será. Esse seu nome será, é claro que parece o nome do imperador do Brasil, né? Tem 50 nomes, mas não é o nome será. A expressão foi colocada dessa maneira, mas o que ele quer dizer na verdade é: ele será chamado. Ele será chamado pela sua postura de vida, pela sua conduta cristã. Ele vai ser chamado do quê? Maravilhoso conselheiro. Que no texto hebraico, esse maravilhoso não é adjetivo do conselheiro. São duas palavras separadas. O maravilhoso, na perspectiva judaica, é aquele que faz maravilhas, e é conselheiro. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Era esta a expectativa que se havia a respeito do Messias, que se cumpriu em Jesus. Jesus foi uma pessoa maravilhosa? Fazia maravilhas? Dava bons conselhos? Excelentes orientações, excelentes conselhos para a vida até hoje, os conselhos do Evangelho eterno. Representava o Deus forte? Sim, representava o Deus forte, representava o Pai da eternidade. E foi reconhecido como príncipe da paz. Jesus trazia paz às pessoas? Continua trazendo paz hoje?
Se não fosse Ele, o mundo estaria, né? O mundo está em conflito, porque o mundo jaz no maligno. Mas mesmo com o mundo em conflito, todos aqueles que receberam Jesus estão em paz. Porque, como diz o nosso cântico, pode cair o mundo, eu estou em paz. Porque a minha paz não depende das questões desse mundo. A minha paz está em Deus. E independente das adversidades, eu vou ter paz. Pode cair o mundo, que eu estou em paz. Expectativa, essa era a expectativa a respeito do Messias. Jesus cumpriu todas as expectativas. Cumpriu por quê? Texto de Isaías 61 que Lucas 4 repete: o Espírito do Senhor está sobre mim. Se o Espírito do Senhor está em mim, está sobre mim, tem autoridade sobre a minha vida, eu sou filho de Deus, você é filho, é filha de Deus. E se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, observe a sua conduta cristã, a sua maneira de falar, a sua maneira de se relacionar, a sua maneira de interpretar a vida. A gente não pode interpretar a vida da maneira que o mundo interpreta. Nós temos que ter um diferencial que é o próprio Deus habitando em nós pelo Espírito Santo. Tudo é possível se nós seguirmos os passos de Jesus. Voltem lá em Lucas e a gente encerra com esse texto. Sabe uma coisa que eu acho muito bonita em Deus? Muitas coisas, né? Mas o que eu acho muito bonito na nossa relação com Deus é que Deus nos observa como eternas crianças. Não importa a idade que você tenha. Você pode ter 120 anos. Deus vai olhar para você e falar: esse é meu garoto, essa é minha menina. Ele vê como eternas crianças. Lucas capítulo 2. A expectativa de Deus para a sua vida, para a minha vida, para todos os seus filhos. A expectativa de Deus está em Lucas capítulo 2, versículo 40. Que foi a mesma expectativa que ele depositou em Jesus. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Essa é a expectativa de Deus para a gente. Ele olha para a gente como criança. Tem pessoas que se aproximam de Deus, se entregam a Deus, abrem a mente e o coração a Deus, depois de muito tempo já estão com idade mais avançada, e Deus olha e fala: olha o meu menino nascendo, olha aquela criança nascendo, olha o meu bebê nascendo. E dali para frente, o menino cresce, a menina cresce. O menino crescia, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus vai estar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. A graça de Deus vai te acompanhar todos os dias da sua vida. É isso que nós temos que compreender. A expectativa de Deus é esta: que nós cresçamos, que nós venhamos a nos fortalecer e que nós venhamos a nos encher de sabedoria para que alcancemos a graça de Deus em Cristo Jesus pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Os pedidos de oração. A irmã Maria José, ela agradece a Deus por tudo que Deus tem feito na vida dela, agradece pelos cuidados, pela proteção, agradece também pelo esposo, e pede pelo esposo e pelos filhos, né? O esposo está em viagem. O irmão Jaime, ele agradece a Deus por estar na casa de oração e agradece também pelas orações dos irmãos. O irmão Eduardo,
Quero agradecer a Deus pela minha família, pela saúde que Ele tem me dado, por me guardar e me sustentar todos os dias. Quero pedir pela minha esposa, que o Senhor possa tocar no coração dela e que ela possa estar em breve na igreja comigo. E agradece também pela vida do pai Gervásio. O irmão Gervásio, ele pede oração pela família e por ele e também pelos planos que ele tem na vida dele. O irmão Luiz, ele pede para orar pelo senhor Geraldo. O senhor Geraldo, ele tem 91 anos, ele enxerga e ouve muito pouco e ele pediu estudo bíblico, que o irmão Luiz já vai começar a semana que vem, já vai iniciar o estudo bíblico, o irmão Geraldo. A irmã Jô, ela pede para orar pelas pessoas que estão recebendo o livro missionário e para que elas sejam despertadas para a verdade. E também pede pelo senhor Takayoshi, que solicitou também estudo bíblico. A irmã Jô está vendo um dia para que possa também estar ministrando esses estudos. A irmã Wanda, ela pede oração pela sua irmã Rose e pelo seu esposo, que estão com problemas de saúde. A irmã Vera agradece a Deus pela proteção que Ele tem dado pela sua família e pede oração pelo irmão Heleno, pela Luísa, pela família Moia, pela Vânia, a Cláudia. Cláudia não, Clara, pela restituição também de saúde. A Luísa pede oração por toda a família, em especial pela sobrinha Renata, também com problemas de saúde, e pede pela vida espiritual do irmão Luiz e da cunhada Maria. E oração também pela Kelly, que está fazendo tratamento, né? E vai pegar o resultado dos exames na sexta-feira. Então que Deus também esteja com ela, esteja protegendo. A irmã Kelly é uma irmã nossa, da nossa igreja em Presidente Venceslau, e ela teve um problema sério de câncer na tireoide, né? E está fazendo alguns exames para ver se não ficou metástase, mas Deus já fez um milagre na vida dela e vai continuar fazendo. A irmã Kelly tinha um contato com a gente, ela manicure, cuidava da Ivone, né? Cuidava dos pés da Ivone, e eu falava, não tira muito não, porque já é pequeno, né? Então não tira muito, mas a irmã Kelly é uma irmã muito querida e está perseverante na fé, e nós sabemos que aquele que iniciou a boa obra vai completar. Vamos cantar juntos o hino 480, vamos ficar em pé, vamos cantar juntos o hino 480, acho que a maioria não temos a projeção, mas temos o hino. Em tuas mãos, em tuas mãos, perdoes e colocaste.
Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, pela maneira que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos conduzido pelo teu Espírito Santo, tem nos exortado a que prestemos atenção na nossa vida ao representar o reino de Deus, a Igreja de Cristo e o próprio Cristo que habita em nós pelo Espírito Santo. Pai, que o Senhor continue falando conosco, nos transformando, proporcionando o nosso crescimento, nosso fortalecimento, para que nós possamos viver na alegria debaixo da tua graça. Amém. Pai, colocamos em tuas mãos de maneira muito especial cada um dos pedidos de oração que foram citados aqui. As questões de saúde, os estudos bíblicos, aqueles que também têm os seus motivos íntimos que não foram expressos aqui, mas que o Senhor os conhece. Que o teu Espírito Santo sonde as mentes e os corações e leve diante do teu trono da graça cada pedido que seja atendido pelo seu poder, segundo a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Amém. Que o Senhor nos leve, aqueles que estão aqui na igreja, em paz, em segurança aos nossos lares. Que o Senhor também abençoe de maneira muito especial todos os lares representados pelos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela transmissão. Que o Senhor nos conceda da tua paz, que estejamos sempre sensíveis à tua voz. Colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um bom descanso, um excelente restante de semana. E a vocês de casa também, em nome de Jesus.